Saudações ortopédicas! Bem-vindos a mais um encontro científico de alto nível. Um estudo passivo para estimular você a navegar no livro-texto já sabendo quais são os pontos fundamentais onde se deve fixar sua âncora. Curta, comente e compartilhe com seus colegas e combine um clube de discussão Ossos do Ofício. Estudo em grupo fixa mais, que ensina mais. Então larga o Instagram e o TikTok e foca no áudio, escutando na academia, no carro, na cozinha ou no repouso do plantão. Hoje seus colegas de plantão seremos Sênior e Júnior. O nosso pontapé inicial para seu estudo ativo no livre texto será o tema Lesões tumorais císticas. Olá a todos, é um prazer enorme mergulhar nessa discussão tão densa hoje. Bom, vamos pintar um quadro bem clássico de um pronto-socorro ortopédico lá pelas 2 da manhã. Aquele cenário que todo residente conhece bem. Exatamente. Chega um paciente de 8 anos de idade após uma queda trivial, de baixíssima energia, balançando no parquinho. A radiografia sobe na tela e revela um número que é praticamente uma casca oca, fraturada ao meio. Nossa, clássico. E na ortopedia a gente costuma colocar o rótulo de cisto nessa imagem. Mas esse termo é indiscutivelmente a maior armadilha semântica da nossa especialidade. Sem dúvida nenhuma. Porque usamos a mesma palavra para descrever desde um defeito benigno de encanamento dentro do osso até uma máquina genética hiperativa devoradora de trabéculas ósseas. O candidato à prova de título de especialista em ortopedia e traumatologia precisa separar essas entidades cirurgicamente e biologicamente. Olha, essa desconstrução de vocabulário é o alicerce exato onde precisamos fixar a nossa discussão. Porque, se analisarmos o cisto ósseo simples, estamos lidando com uma falha essencialmente mecânica. Um defeito estrutural, certo? Isso, um distúrbio puramente hemodinâmico. A via de drenagem venosa dentro do canal medular sofre uma obstrução. O fluido seroso ou citrino continua a ser produzido ali dentro, né? Mas não encontra uma rota de escoamento. Faz sentido. E isso cria um aumento passivo e implacável da pressão intraóssea. A arquitetura óssea sofre necrose de dentro para fora, puramente por compressão física, gerando aquela cavitação. E tem um detalhe microscópico que o ortopedista não pode esquecer aí, né? Perfeito. O detalhe histológico fundamental que define essa lesão é a ausência absoluta de um revestimento epitelial verdadeiro. É um espaço reativo, de caráter displásico, não é um cisto verdadeiro e definitivamente não é uma neoplasia. Essa analogia de uma falha de encanamento explica o conteúdo seroso perfeitamente. Mas eu quero amarrar esse mecanismo passivo à epidemiologia cirúrgica agora. Vamos lá. O cirurgião vai encontrar essa lesão quase que exclusivamente no esqueleto imaturo. O pico de incidência clássico é ali entre os 5 e os 15 anos de idade. Exato. E topograficamente, a metáfise proximal do húmero é o grande epicentro do problema, dominando cerca de 60% dos casos, seguida pela metáfise do fêmur proximal. E, essa proximidade íntima com a placa de crescimento dita as regras do jogo. Com certeza. Mas aqui é onde a lógica desmorona para mim se mudarmos o foco para o cisto ósseo aneurismático. Porque durante décadas a literatura também o considerava um problema hemodinâmico reativo. Por que o paradigma biológico mudou de forma tão violenta nas atualizações mais recentes? Mudou porque a biologia molecular finalmente alcançou o que os cirurgiões oncológicos já observavam no centro cirúrgico. O cisto ósseo aneurismático, em sua forma primária, abandonou o status de processo passivo. Virou outra entidade clínica. Hoje, a ciência o classifica como uma verdadeira lesão neoplásica benigna e, veja bem, a prova de título exige a assinatura molecular exata dessa mudança. E qual seria o detalhe genético mandatório aí? Estamos falando de rearranjos clonais das bandas cromossômicas. Mais especificamente, ocorre uma translocação genética altamente específica envolvendo os cromossomos 16 e 17. Cromossomos 16 e 17. Anotado. Isso. Essa translocação funde a região promotora do gene da caderina com o gene da protease específica da ubiquitina 6.
O resultado prático dessa fusão é uma superexpressão maciça dessa protease específica. Caramba, uma verdadeira cascata enzimática. Exatamente. Esse motor genético hiperativo desregula as metaloproteinases da matriz, que passam a destruir agressivamente as trabéculas ósseas adjacentes, ao mesmo tempo que recrutam exércitos de células gigantes multinucleadas para o local. Peraí, eu preciso interromper esse raciocínio anatômico rapidinho, porque é aqui que o residente geralmente tropeça na prova. Pode falar. Se o cisto primário possui esse motor genético exato, essa translocação isolada da protease específica da ubiquitina 6, como a literatura explica a existência da sua forma secundária. Ah, excelente ponto. Se um patologista analisa um cisto secundário, de onde vem a agressividade se a translocação cromossômica simplesmente não existe lá? Estamos afirmando que um tumor primário consegue falsificar uma reação aneurismática? Essa é a armadilha mais perigosa da patologia óssea, sem dúvida. Acontece que mais de 50% dos cistos ósseos aneurismáticos são, na realidade, epifenômenos. Como lesões enxertadas. Isso mesmo. São lesões parasitárias sobre uma lesão precursora sólida de base. A sequência de eventos é vascular. O tecido neoplásico primário, que frequentemente é um tumor de células gigante, um condroblastoma, um osteoblastoma ou uma displasia fibrosa, sofre um crescimento desorganizado. E isso gera um colapso local. Isso leva a microinfartos, hemorragias locais e fístulas arteriovenosas dentro do tumor. Essa pressão vascular imensa destrói o tecido adjacente, criando um cisto secundário que literalmente engole o tumor original. E é por isso que o cirurgião tem que ter muito cuidado na coleta, né? É por isso que uma biópsia superficial é um erro catastrófico. O cirurgião deve amostrar múltiplas áreas profundas dos septos sólidos da lesão. Caso contrário, um tumor subjacente altamente agressivo passará completamente despercebido sob o disfarce de uma cavidade hemorrágica. A biologia subjacente determina o comportamento macroscópico de forma implacável. Vamos levar esse raciocínio para a propedêutica por imagem agora. Vamos. O cirurgião coloca a chapa no negatoscópio. Para o cisto ósseo simples, aquele acúmulo de pressão lenta e passiva que você descreveu, se traduz em um quadro visual muito contido, sabe? Bastante delimitado, sim. É uma lesão estritamente osteolítica, invariavelmente metafisária e de localização estritamente central no canal medular. Ela respeita os limites anatômicos, apresentando bordos escleróticos finos e muito bem desenhados. E tem a questão do crescimento também. Exato. Conforme a criança cresce, a lesão parece migrar, alongando-se ao longo do eixo longitudinal da diáfise. E, de forma crucial, ela não destrói a cortical óssea e não gera nenhuma reação periostal exuberante, a menos que a integridade estrutural falhe com uma fratura. O que nos leva diretamente ao grande epônimo radiológico, que é obrigatório em exames de especialização. É uma daquelas raras ocasiões em que a gravidade atua a favor do diagnóstico do ortopedista. Você está falando do sinal do fragmento caído. Exatamente. A física por trás do sinal é elegante. A cortical óssea sofre um afinamento crônico. Um trauma leve provoca a fratura patológica. Aí um pequeno fragmento dessa cortical fraturada se desprende e cai para o interior da lesão. Cai como uma pedra num poço. Bem isso. Como o cisto ósseo simples não possui matriz sólida estrutural, contendo apenas aquele fluido seroso ralo, o fragmento ósseo cai livremente pela ação da gravidade e sedimenta na porção mais declive, no fundo da cavidade. É uma imagem inconfundível. Visualizar esse fragmento depositado inferiormente na radiografia simples confirma de forma irrefutável a natureza fluida e cavitária da doença. É uma confirmação mecânica belíssima. Mas, se colocarmos a chapa do cisto ósseo aneurismático na tela ao lado, o contraste de agressividade assusta. É outro comportamento. O quadro clínico já não é silencioso. Existe relato de dor progressiva e aumento de volume palpável. E a radiografia simples reflete essa violência. Vemos uma lesão lítica excêntrica,
não mais central, e violentamente expansiva. Rompendo os limites habituais. Ela causa um afilamento extremo da cortical, empurrando o periósteo para fora e criando aquele aspecto de balonização clássico que as provas chamam de bolhas de sabão. O osso parece que está sendo ativamente inflado de dentro para fora. E essa inflação ativa exige que a propedêutica armada suba de nível. A radiografia simples não é suficiente para o planejamento cirúrgico. A ressonância magnética assume o papel de ferramenta soberana para fatiar e caracterizar a matriz cavitária minuciosamente. E qual é o achado clássico que o radiologista vai descrever no laudo? O achado procurado pelo cirurgião são os múltiplos níveis líquido-líquido. O que o campo magnético da ressonância magnética está capturando na realidade física é a decantação de sangue confinado. A lesão é composta por grandes lagos vasculares separados por septos fibrosos espersos. Uma arquitetura trabeculada, por assim dizer? Isso. O sangue estagna nessas lojas geométricas. As hemácias, que são mais pesadas, sedimentam no fundo, enquanto o plasma sanguíneo mais leve flutua na parte superior. Como cada cavidade sangra em um momento distinto, a ressonância magnética mostra linhas horizontais de degradação da hemoglobina em alturas variadas. Bom, aqui eu preciso lançar uma provocação daquelas que derruba muito residente desavisado no pronto-socorro. Pode mandar. O ortopedista recebe essa ressonância magnética maravilhosa. Visualiza uma tempestade perfeita de níveis líquido-líquido em uma lesão expansiva de úmero. Ele pode virar e garantir para a família do paciente que o membro está a salvo por se tratar de uma doença benigna. Esses níveis líquido-líquido atuam como um selo definitivo de benignidade. De forma alguma. E presumir isso é um erro conceitual grave que pode custar a amputação do membro ou até a vida do paciente. Um erro fatal. Níveis líquido-líquido em uma ressonância magnética indicam exclusivamente a presença de sangue estagnado em decantação. Eles nunca são patognomônicos de benignidade. O diagnóstico diferencial mandatório, que deve acender um alerta vermelho estridente na mente do cirurgião, é o osteosarcoma telangiectásico. A grande armadilha radiológica. Exato. Trata-se de uma lesão sarcomatosa maligna de alto grau que radiologicamente imita o cisto ósseo aneurismático com uma precisão aterrorizante, replicando tanto a expansão em bolhas de sabão quanto os próprios níveis líquido-líquido. Então, se o exame de imagem engana com essa perfeição toda, a batalha final pela sobrevivência do paciente desce para o campo de visão do microscópio. Qual é a linha divisória absoluta para o patologista dar o laudo? A linha que separa o sucesso da catástrofe reside no detalhe celular minucioso de dentro dos septos fibrosos que separam os lagos de sangue. Onde ele tem que olhar. No cisto ósseo aneurismático benigno, o patologista vai observar septos compostos por tecido fibroblástico organizado. Haverá trabéculas de osso osteoide imaturo, mas elas estarão caracteristicamente orientadas de forma paralela aos septos, ladeadas por osteoblastos benignos. Existirão numerosas células gigantes multinucleadas. Até aí, benigno. Sim, e o achado inegociável é a ausência total de atipia celular. Agora, em oposição frontal, se a lâmina revelar um osteosarcoma telangiectásico, a espessura desses mesmos septos estará infiltrada por células sarcomatosas altamente pleomórficas. O tecido maligno escondido nas paredes. Exatamente. Essas células exibirão atipias mitóticas aberrantes e estarão ativamente produzindo matriz de osteoide tumoral diretamente no meio desse estroma maligno. A atipia celular e o oteoceoide maligno são os divisores de águas inquestionáveis. Sensacional. Histologia não deixa margem para dúvidas. Mas, para fechar esse arco de diagnósticos diferenciais cavitários, a literatura mais densa exige o conhecimento de dois coadjuvantes menos comuns, mas que geram uma confusão danada no ambulatório. Quais você tem em mente? O gânglio intraósseo e o cisto de inclusão epidérmica. Perfeito. O gânglio intraósseo possui uma anatomia bem distinta. O clínico vai diagnosticá-lo tipicamente em uma topografia subcondral, com preferência pelas articulações de carga, como o quadril, o joelho e o tornozelo.
e afeta quase exclusivamente pacientes adultos maduros. Não tem aquela invasão no metafisária pediátrica. Não. E, biologicamente, não há sangue decantado ou líquido seroso ralo. A cavidade é preenchida por um material mucoide, denso, extremamente semelhante aos gânglios de partes moles. Atua como uma válvula de escape de pressão, podendo estar intimamente associado a um processo de degeneração da cartilagem articular adjacente. E o cisto de inclusão epidérmica apresenta uma fisiopatologia que parece até ficção científica, né? Verdade, a história natural dele é fascinante. Ele não se origina de uma displasia óssea ou de uma mutação cromossômica, mas é fruto direto de um evento traumático do passado. Uma lesão perfuro-cortante ou de esmagamento, por exemplo, que empurra mecanicamente o tecido do epitélio escamoso da pele para dentro da estrutura do osso esponjoso maduro da falange. Um corpo estranho biológico. Isso. E esse epitélio sobrevive fora de lugar. Ele prolifera lentamente, produzindo camadas de queratina no interior do osso. Anos após o trauma, a expansão dessa massa de queratina cria uma pressão interna tão formidável que induz a reabsorção óssea osteoclástica. E isso aparece na chapa. Demais, formando defeitos líticos expansivos de margens fortemente escleróticas lá na ponta do dedo. Uma demonstração impecável de osteólise induzida por pressão massiva. Bom, tendo estabelecido os motores genéticos, a propedêutica minuciosa e os diagnósticos diferenciais, precisamos transferir esse conhecimento para a tomada de decisão no consultório. Vamos falar do arsenal terapêutico cirúrgico, então. Exato. Vamos resgatar aquele cenário clínico do início. Certo. A criança de 8 anos com uma fratura patológica clássica atravessando um cisto ósseo simples no úmero proximal. O cirurgião de plantão leva essa criança imediatamente para o centro cirúrgico, abre o úmero e realiza uma curetagem vigorosa da cavidade. A conduta não é essa de jeito nenhum. A abordagem inicial preconizada, alicerçada nas melhores evidências biológicas, é estritamente expectante, utilizando apenas a imobilização simples como a tipo Velpó. Sem abrir. Sem abrir. A justificativa repousa puramente na fisiopatologia. O evento catastrófico da fratura quebra o selo hermético do cisto, o que equaliza imediatamente a pressão intraóssea patológica. Desentope o encanamento. Exatamente. E ainda mais crucial é o hematoma gerado pela fratura. Esse sangue que inunda a cavidade cística carrega fatores de crescimento osteoindutores e células osteoprogenitoras oriundas do periósteo e da medula óssea. É um autoenxerto natural. Isso mesmo. Esse influxo biológico frequentemente estimula a consolidação da fratura de forma simultânea à cicatrização espontânea, parcial ou total da própria cavidade cística. Deixamos a resposta inflamatória do próprio corpo resolver a falha. Mas, e naqueles cenários refratários à observação, ou na presença de lesões cavitárias massivas, extremamente ativas, com risco iminente de falha estrutural? Como as injeções percutâneas atuam mecanicamente aí? Para esses cenários profiláticos de baixo risco biomecânico, o arsenal moderno detalha as abordagens minimamente invasivas. O padrão clássico é a injeção percutânea intralesional de corticosteroide. Que exige técnica apurada. Sim, a técnica exige um método de múltiplas punções com a agulha, para quebrar mecanicamente as septações internas e inundar a membrana fibrosa que reveste a cavidade com o potente agente anti-inflamatório, interrompendo a produção de fluido. E a alternativa sintética? Uma alternativa mais recente e estrutural é a injeção percutânea de substitutos ósseos sintéticos, como o fosfato de cálcio cristalino. Essa pasta endurece lá dentro, oferecendo um suporte mecânico de compressão contra as paredes do cisto, além de atuar como um andaime ósseo-condutor para a formação de osso novo. Sabe, eu tenho muita dificuldade em aceitar essa conduta minimamente invasiva quando mudamos a anatomia crítica do paciente. E se essa exata mesma lesão osteolítica maciça estiver localizada no fêmur proximal, pegando a região intertrocantérica ou a base do colo femoral? Aí o jogo vira completamente. Pois é, essa é uma zona de carga submetida diariamente a estresses torsionais extremos
e enormes forças de cisalhamento. Injetar um corticoide líquido ou uma pasta de fosfato e liberar o paciente pediátrico para deambular me parece uma receita certa para um desastre estrutural irreversível. E o seu raciocínio biomecânico está corretíssimo e altera o algoritmo de tratamento drasticamente na prova e na vida. Em um osso de carga crítica, como o fêmur proximal, a conduta percutânea é abandonada em prol do tratamento cirúrgico aberto agressivo. Não tem como fugir da placa. Não tem. A fina casca cortical remanescente simplesmente não suportará os ciclos de carga axial durante o longo período de cicatrização percutânea. Nessas topografias, a literatura obriga a curetagem intralesional aberta e exaustiva, exigindo instrumentais angulados para raspar todo e qualquer recesso do defeito. E o preenchimento? Segue-se o preenchimento maciço da cavidade com enxerto ósseo estrutural, seja autólogo retirado da crista ilíaca ou halogênico de banco de tecidos. E o passo fundamental e inegociável é que não se fecha a ferida sem realizar uma osteocentese profilática com implantes metálicos. Hastes ou placas. Isso. Dependendo da idade e da fase de crescimento, utilizamos hastes intramedulares flexíveis ou placas pediátricas com parafusos de estabilidade angular. O objetivo biomecânico é criar um desvio de dissipação de forças, protegendo o osso oco e o enxerto durante a integração, evitando complicações irreversíveis, como fraturas complexas ou graves deformidades angulares progressivas em varo. A biomecânica não perdoa atalhos cirúrgicos, né? Mas avançando no nosso arsenal em direção ao cisto ósseo aneurismático agora. No passado, o tratamento exigia exposições cirúrgicas imensas e resultava em sangramentos aterradores na mesa. Qual foi a revolução terapêutica consolidada na literatura na janela de 2019 a 2026? Olha, a revolução definitiva foi a substituição progressiva da cirurgia de grande porte pela escleroterapia percutânea seriada. Centros de excelência oncológica reduziram as curetagens primárias de forma brutal. E qual é a substância de escolha? O tratamento de escolha na atualidade emprega instilações percutâneas guiadas de polidocanol a 3%. Polidocanol a 3%? Exato. Ele é um agente esclerosante químico potente. Quando injetado no interior dos lagos venosos do tumor, ele provoca uma resposta inflamatória violenta, causando a trombose imediata dos vasos nutridores e a necrose química profunda do revestimento endotelial produtor da lesão. Tudo isso sem abrir a cavidade. O procedimento é realizado no centro cirúrgico sob controle rigoroso de fluoroscopia ou ultrassonografia. A grande vantagem é que, embora exija múltiplas sessões, o cirurgião sufoca a lesão quimicamente, alcançando a fibrose com uma morbidade tecidual ínfima. Poupando a placa de crescimento, principalmente. Fundamentalmente, protegem-se as delicadas placas de crescimento fisárias das crianças, que historicamente eram lesadas pelas bordas afiadas das curetas cirúrgicas. É preservação biológica em seu estado puro. No entanto, o padrão clássico operatório não pode ser engavetado, pois a escleroterapia tem sua taxa de falha relatada. O cirurgião oncológico treinado mantém a curetagem estendida no gatilho. É o plano de resgate estrutural. Criar a ampla janela óssea, curetar vigorosamente o tecido tumoral hemorrágico e, devido ao alto índice de recidiva local, aplicar os adjuvantes físicos ou químicos diretamente no leito ósseo residual. E as bancas cobram esses adjuvantes, né? Cobram sim. Refiro-me ao desgaste agressivo da camada esponjosa com a broca de alta rotação, seguido da cauterização química da cavidade com fenol ou a necrose celular térmica utilizando a crioterapia com nitrogênio líquido nas margens radiculares da lesão. Perfeito. O padrão cirúrgico aberto é a nossa tábua de salvação, especialmente para as complicações dramáticas e anatômicas do cisto ósseo aneurismático. E o foco primário de complicação aqui é a coluna vertebral. Região muito nobre e delicada. O comportamento dessas lesões expansivas, focadas nos elementos posteriores do arco neural da vértebra, é aterrorizante.
O crescimento vertiginoso do cisto lítico destrói a integridade óssea, provocando o colapso estrutural rápido da vértebra. E as consequências são imediatas. Sim, isso não gera apenas instabilidade mecânica aguda, mas resulta na temida complicação de um déficit neurológico compressivo, muitas vezes irreversível, esmagando a medula espinhal ou as raízes nervosas. Nesses cenários espinhais de colapso, onde a paraplegia é uma ameaça em questão de horas, a escleroterapia com póli do canal é um processo demasiadamente lento. Qual é a conduta heróica exigida do cirurgião de coluna? Diante de uma compressão medular aguda ou destruição vertebral maciça, o cirurgião é obrigado a indicar a cirurgia agressiva de urgência. Isso engloba descompressão neurológica ampla, laminectomias radicais ou até a ressecção em bloco da lesão, compulsoriamente associada à instrumentação com parafusos pediculares para devolver a estabilidade mecânica à coluna. Mas operar uma bolsa de sangue de alta pressão não é um risco absurdo? Exatamente por isso, tentar ressecar essas lesões vasculares de alta pressão diretamente é convidar a uma exsanguinação fatal na mesa cirúrgica. A conduta mandatória de segurança, que cai muito em prova, exige a embolização arterial seletiva prévia. Aquele bloqueio vascular feito antes. Isso. Executada nas 24 a 48 horas que antecedem o procedimento aberto. O radiologista intervencionista navega catéteres para ocluir quimicamente as artérias específicas que nutrem o cisto, transformando um mar de sangue intraoperatório em um campo cirúrgico controlado e viável. É um resgate orquestrado que exige um verdadeiro balé multidisciplinar de alta complexidade. Sensacional. Exatamente. E, para encerrar o nosso aprofundamento na patologia e na técnica hoje, quero propor uma reflexão cirúrgica sobre o horizonte muito próximo. Nós gastamos muito tempo aqui debatendo curetas afiadas, brocas de alta rotação, fenol cáustico e injeções de polidocanol. Ferramentas puramente destrutivas. Isolar a assinatura molecular primária do cisto ósseo aneurismático, a translocação genética que superexpressa a protease específica da ubiquitina 6. O verdadeiro gatilho. O questionamento para a prática clínica do amanhã é o seguinte: com a velocidade fenomenal dos avanços farmacológicos, quão distante estamos de terapias-alvo direcionadas que silenciem especificamente essa via de sinalização enzimática? Nossa, mudar o paradigma completamente. É perfeitamente lógico conceber que, em um futuro próximo, o bloqueio direto e medicamentoso dessa protease torne obsoletas tanto as múltiplas agulhadas da escleroterapia quanto as margens agressivas da curetagem. Estamos nos aproximando de um tratamento curativo, inteiramente não invasivo, agindo direto na raiz do defeito cromossômico. O papo está bom, mas agora que você fez o estudo passivo, tá na hora do estudo ativo. Pegue uma folha e tente escrever tudo que você lembra de memória. O que você esqueceu são os pontos fracos onde deve reforçar. Ouça de novo quantas vezes for necessário e depois tente ensinar ao médico interno. E finalmente você vai para o livro-texto com o mapa e a bússola, bem orientado. Bem, e por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back. Bye bye.